Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo. Tássio, ontem aconteceu um grande evento político na cidade de Parnaíba, foi a apresentação oficial do pré-candidato a prefeito ligado à gestão atual na cidade, Tássio. Como é que foi? É verdade, Eliezer. O novo Francisco, como vem sendo chamado pelo prefeito de Parnaíba, Mão Santa, foi apresentado à militância e a apoiadores em uma solenidade ontem lá no litoral. A gente tem alguns registros do evento. O evento contou com a participação do senador Ciro Nogueira e outras lideranças da oposição, presidente do Progressistas, Joel Rodrigues, vereadores de Teresina foram para o evento e outros. Temos aí o deputado federal Júlio Arcoverde, o deputado Átila Filho. Um evento, Eliezer, que marcou, que chamou a atenção pela presença e pela ligação do município com o candidato de Mão Santa. Um jovem, estamos vendo aí ele em alguns registros, um jovem de apenas 30 anos, engenheiro, Francisco Emanuel, mas que tem uma identificação muito forte com o prefeito Mão Santa e com a deputada estadual Gracinha Moraes. Ele chegou neste último governo, neste último mandato de Mão Santa, assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, que então era ocupada por Gracinha, antes de se desincompatibilizar para disputar uma cadeira na Assembleia, e de lá para cá coordenou, se tornou esse supersecretário da gestão, tocando diversas obras, fazendo diversas atividades pela cidade para criar essa identificação. Mão Santa segurou por muito tempo o anúncio, se a gente se lembrar, desde o ano passado a gente já vinha cogitando alguns nomes que seriam apoiados pelo prefeito de Parnaíba e agora, oficializado, já tinha anunciado há algumas semanas o nome de Francisco Emanuel, agora oficializado o nome do jovem engenheiro para disputar o pleito, um pleito extremamente disputado, porque nós temos dois candidatos aliados, ligados a partidos do Palácio de Karnak. Temos o ex-prefeito Zé Hamilton, que aparece em vários estudos de intenção de voto com um bom aproveitamento no início dessa corrida eleitoral, e temos o candidato apoiado por Rafael Fonteles, o deputado Doutor Hélio, do MDB, que também disputará a eleição lá no litoral. O destaque e o tom da fala, a gente até acompanhava em um material para o Portal Dia, que Francisco Emanuel fala em aprendizado e continuidade da atuação de Mão Santa lá em Parnaíba, e também manda recados, principalmente a Doutor Hélio. Segundo Francisco Emanuel, ele é da cidade e só os parnaibanos podem lutar por Parnaíba. Isso é uma referência direta ao candidato Doutor Hélio, que não é parnaibano, que não nasceu em Parnaíba, ele é de Canto do Buriti e é tratado, chamado jocosamente por grupos políticos ligados a Mão Santa como, entre aspas, forasteiro. Então, um anúncio interessante em que, na fala de Ciro Nogueira, Eliezer, ele fala, reafirma enfaticamente a candidatura de Gracinha Moraes ao governo do Piauí em 2026. Então, uma ala da oposição que começa a se levantar, ainda que desidratada, ainda que com pouca capilaridade, com pouco apoio. Gracinha é uma deputada muito bem votada e muito bem avaliada, mas tem uma atuação muito restrita à planície litorânea, aos municípios ali da região. Então, se pensa em uma eleição estadual, ela precisa ampliar suas bases e para expandir para outros municípios. Então, Ciro fala claramente em a candidatura de Gracinha ao governo e pensando em uma chapa onde ele também deve ocupar uma vaga, já que já revelou que não desistirá da candidatura à reeleição para o Senado, e essa chapa já começa a se desenhar com Gracinha e Ciro, e Gracinha também olha para a Prefeitura de Parnaíba, daqui a 4, daqui a 8 anos, ela é uma candidata natural à sucessão no município. Então, quando se aproxima de Emanuel e o candidato é lançado, ela também pensa no comando desse município, lembrando que a legislação proíbe que Gracinha seja candidata à Prefeitura de Parnaíba neste momento, pelo vínculo parental com Mão Santa. Então, ela que seria a candidata natural hoje não pode,
Então, Francisco Emanuel é o nome e, segundo ela, daqui a 4 anos eles voltarão no mesmo espaço para que Francisco Emanuel apresente um balanço das ações e das promessas que foram cumpridas e dispute a reeleição. Então, teríamos aí um cenário de Gracinha somente depois de 2028, pensando na Prefeitura de Parnaíba, mas muitos elementos que mudam, né, que alteram o cenário político no Piauí, Eliezer. Com certeza, nós enxergamos na cidade de Parnaíba uma base sólida, importante para a oposição a nível estadual, e à medida que a oposição fala em pré-candidatura ao governo em 2026, a oposição está se posicionando, está dizendo que está viva, que sobrevive e que tem seus projetos e que não vai ceder. Se a gente observar hoje na Assembleia Legislativa, quem realmente está fazendo oposição é a deputada Gracinha Monsanto. E um recorte interessante, Eliezer, se a gente olha para esses 3 maiores municípios, os 3 maiores colégios do Piauí, Teresina, Parnaíba e Picos, a gente não tem aquele movimento que a gente está vendo em outras cidades de candidatos que são aliados de Ciro Nogueira saindo do Progressistas e indo para outros partidos como o PSD, por exemplo, né? Então, é um movimento interessante que, pelo menos nesses 3 maiores colégios, os prefeitos se mantêm fiéis ao projeto de Ciro Nogueira, o que dá aí mais de 1/3 do eleitorado estadual. Ou seja, aquele movimento de gente abandonando Progressistas, indo para o PSD, indo para o MDB, pelo menos nos 3 maiores colégios, a gente não olha, o que dá para ter um tom de como pode ser essa eleição estadual que ocorrerá daqui a 2 anos, daqui a 2026 também. E para a deputada Gracinha, toda projeção é positiva. Sim. Você projeta lá em cima, se não dá, pode dar no meio, pode dar mais um pouco embaixo, mas dá. E só que nesse cenário interessante, caso ela seja candidata ao governo do estado daqui a 2 anos, em 2026, e não vença a eleição, ela seria uma candidata potencial para disputar a Prefeitura de Parnaíba. Isso é inegável. Ela já disse que não, que vai apoiar uma eventual vitória agora de Francisco Emanuel, ela vai apoiar a reeleição dele, mas podemos chegar em 2028, caso ela não vença o pleito em 2026, com Gracinha sem mandato, podendo disputar a Prefeitura. E aí, haveria um entendimento lá em 2028? Então, tudo claro na classe das conjecturas, na classe das projeções, mas são cenários que se desenham a partir destes anúncios e dessas decisões feitas ontem lá no litoral. Tá certo. Muito obrigado, Tássio Cruz, pela sua participação. Logo mais, você vem para a bancada do Política do Dia. Combinado.